Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 361. Arrogante. Aquilo foi só um aquecimento. Tsunade sentiu uma pontada de frustração. Apesar de toda a sua experiência, ela ainda não havia conseguido derrotar um ninja desconhecido do mundo exterior usando apenas taijutsu. Realmente, técnica de invocação. A expressão de Nagato tornou-se séria enquanto ele rapidamente saltava para trás, suas mãos tecendo selos em um borrão. A distância entre eles aumentou, dando-lhe o espaço de que precisava. Com um grito agudo, um pássaro enorme mergulhou do céu a uma velocidade espantosa, seu alvo claro, Tsunade. A criatura tinha uma aparência monstruosa, um bico afiado maior que a cabeça, um corpo negro como breu e 3 pernas. Era o Yatagarazu, a mesma fera que aparecerá quando Jiraiya lutou contra Pen, capaz de lançar Gamabunta, um sapo gigante conhecido por sua força incrível, ao ar com um único ataque. Seu tamanho e poder eram uma prova de seu potencial ofensivo devastador. É enorme. Não é apenas enorme, é rápido. Tsunade provavelmente não conseguirá desviar disso. Antes que os espectadores pudessem terminar de falar, o Yatagarazu e Tsunade colidiram de frente. Um corpo humano parecia insignificante comparado ao imenso tamanho do bico do Yatagarazu. Portão da dor, abra. Após anos de refinamento, o domínio de Tsunade sobre os 8 portões internos havia atingido níveis impressionantes. Com um rugido estrondoso, ela abriu o 4º portão. Uma energia verde surgiu ao seu redor, e a explosão de chakra que irradiava de seu corpo deixou todos os presentes boquiabertos. A pura intensidade de seu chakra era uma prova de seu status como Kage de Konoha, incomparável no mundo ninja. O pequeno punho vermelho brilhante de Tsunade atingiu o Yatagarazu com força explosiva. Bang! O impacto criou uma onda de choque invisível cuja intensidade quase derrubou os espectadores mais fracos. A cena os deixou completamente perplexos, momentaneamente incutindo em alguns a ilusão de que tal feito poderia estar ao seu alcance. Com um único golpe, o poderoso Yatagarazu se dispersou em fumaça, desaparecendo no ar. Lady Okage, você é bastante capaz, comentou Nagato à distância. Seu tom permaneceu calmo, com até um toque de zombaria, como se a perda de sua invocação não o tivesse perturbado nem um pouco. Desgraçado, pegue isso. Tsunade, com sua fúria evidente, abriu suas asas fortalecidas por chakra e se lançou contra Nagato. Com o 4º portão aberto, sua velocidade atingiu níveis impressionantes, muito além do que a maioria conseguiria alcançar. Para os observadores, ela não passava de um raio de luz carmesim brilhando no céu. Não vou mais lutar com você. Shira Tensei. Nagato estendeu os braços, liberando uma força repulsiva avassaladora. A energia ondulou para fora, obliterando tudo em seu raio. O avanço de Tsunade foi interrompido abruptamente quando ela foi arremessada para trás com uma força incrível. Árvores se estilhaçaram e caíram quando seu corpo as atingiu, parando apenas após derrubar mais de uma dúzia. Ao redor de Nagato, o campo de batalha estava irreconhecível, um círculo árido, desprovido de qualquer coisa. Aqueles que estavam mais próximos dele foram atingidos pelas bordas da técnica e arremessados pelos ares, rolando pelo chão antes de se recuperarem trêmulos. Apesar do caos, permaneceram ilesos e rapidamente se viraram para observar, ansiosos para ver o que aconteceria em seguida. Que tipo de ninjutsu é esse? Nem precisa de selos de mão. Tsunade foi mandada embora. Ela pode não conseguir vencer. Não tenha tanta certeza. Tsunade ainda não usou toda a sua força. Os espectadores murmuravam entre si, com opiniões divididas. Muitos estavam agora convencidos da superioridade de Nagato, e sua demonstração de força e domínio sobre o Rinnegan os deixava boquiabertos. As habilidades que ele demonstrara até então, combinadas com sua destreza física, haviam consolidado a reputação da Akatsuki aos olhos deles. Para alguns, a posição da Akatsuki havia se tornado ainda mais formidável, elevando-os a um nível que rivalizava, ou até mesmo superava, as grandes vilas. Ao contrário de Konoha, onde os ninjas mais fortes nem sempre ocupavam o posto de Hokage, a Katsukigakure parecia operar com base em força bruta e eficiência. Não se tratava de uma organização frívola a ser descartada, era uma força que exigia atenção séria, bem distante das artimanhas de vilas menores que buscavam apenas riqueza. Técnica de invocação. Com um estrondo retumbante, Tsunade reapareceu diante de todos, em pé sobre o colossal Katsuyu. Seu tamanho ofuscava até mesmo 3 Gamabuntas juntos, e o impacto visual que causou foi indescritível. As bocas escancaradas e atônitas dos espectadores diziam tudo. Estamos realmente enfrentando algo tão pequeno? A voz de Tsunade era calma, porém firme, dirigindo-se claramente a Katsuyu. A conexão entre elas era evidente, e a conversa fluía sem esforço. O olhar de Tsunade permaneceu fixo em Nagato à distância, sua expressão resoluta. Se você diz que é difícil, então farei o meu melhor. Afinal, você sabe que não sou bom em luta, respondeu Katsuyu em tom gentil. A conversa, ouvida pelos espectadores, foi uma demonstração extraordinária da gravidade que Tsunade impôs à batalha. Nenhum deles jamais havia presenciado uma fera invocada de tamanha magnitude. Muitos começaram a se perguntar se até mesmo as lendárias bestas com cauda poderiam rivalizar com essa criatura em tamanho. Esta é a sua besta invocada, gritou Nagato. Não parece muito impressionante. Embora Nagato tenha considerado chamá-lo de nojento, ele sabiamente se conteve. Como diz o ditado, longe dos olhos, longe do coração. Não havia necessidade de ofender Katsuyu desnecessariamente. Sim, Katsuyu, respondeu Tsunade. O oponente é muito difícil, então conto com você. Estamos sendo subestimados, Katsuyu comentou suavemente, seu tom imperturbável diante do comentário de Nagato. Técnica de combinação de 5 liberações excelentes.
4 clones surgiram ao redor de Nagato, cada um formando selos de mão para diferentes técnicas elementais. O ataque combinado, uma cascata de fogo, água, terra, relâmpago e vento, disparou em direção a Katsuyo com uma força incrível, vindo de várias direções. Ele é proficiente em 5 tipos de ninjutsu. O gasto de chakra é assustador, é como uma besta com cauda. Mesmo uma dessas técnicas seria impossível para mim bloquear. Os espectadores murmuraram em admiração com o espanto crescente. Poucos no mundo ninja conseguiam dominar todas as 5 naturezas de chakra, muito menos executar uma combinação tão poderosa. O que os impressionou ainda mais foi a calma de Nagato, que não demonstrava nenhum esforço, apesar do imenso custo de chakra. Lodo ácido. Em resposta, Katsuyo revidou com sua técnica característica. Um líquido amarelo e viscoso, com propriedades altamente corrosivas, jorrou de sua boca, cuja aparência desagradável desmentia seu poder devastador. Quanto maior o corpo de Katsuyo, mais destrutivo o ataque se tornava. As duas técnicas colidiram com uma explosão ensurdecedora. O ácido se espalhou em todas as direções, chovendo sobre o campo de batalha. Árvores se dissolveram instantaneamente, deixando para trás apenas cinzas. Os espectadores atingidos na zona da explosão gritavam em agonia, suas roupas e pele queimadas pelo líquido corrosivo. Alguns já começavam a se transformar em pus, seus ferimentos eram horríveis. O chão estava coberto de roupas rasgadas e pegajosas. Isso marcou as primeiras baixas desde o início da luta. No entanto, nem Tsunade nem Nagato se preocuparam com os espectadores. Assistir a uma batalha daquele calibre exigia mais do que mera curiosidade, exigia cautela. Se aqueles espectadores quisessem apreciar o espetáculo, precisavam aceitar os riscos envolvidos. Os sobreviventes, aprendendo a lição, sabiamente recuaram 3 quilômetros do campo de batalha. Os feridos fugiram para Katsukigakure em busca de ajuda médica, contribuindo involuntariamente para a economia da vila. Use os truques que lhe restam, disse Tsunade com a voz firme. Ou não me culpe por não lhe dar uma chance. Katsuyo, carregando Tsunade, avançou lentamente, diminuindo a distância até Nagato. Capítulo 362. Você não achou que acabaria assim, achou? Nagato estendeu a mão direita deliberadamente, mirando em Tsunade. Sem hesitar, Tsunade abriu suas asas e disparou para o céu, abandonando a forma maciça de Katsuyo na velocidade da luz. Seus instintos gritavam para que ela se esquivasse. A estranha força de sucção da técnica de Nagato poderia ser catastrófica se seu poder fosse aumentado. Não havia garantia de que ela conseguiria escapar de outra forma. Hahaha, até o poderoso Okage está com medo. Nagato zombou. Contrariando as expectativas de Tsunade, Katsuyo permaneceu imóvel. A visão fez suas bochechas corarem de frustração. Como esse pirralho ousa me fazer de bobo? Vou fazer com que ele se arrependa disso. Agora eu vou, declarou Nagato. Banstein. Antes que ela pudesse reagir, Nagato ergueu a mão esquerda. Um puxão mais forte do que o anterior e rompeu de sua técnica, puxando Tsunade em sua direção com uma velocidade assustadora. Esse movimento de novo? Tsunade conseguirá escapar desta vez? A sucção parece ainda mais forte, murmuraram os espectadores atonitos. Tsunade lutou, mas a força era avassaladora. Ela só pôde observar a distância entre ela e Nagato desaparecer em um instante. Droga, ela rosnou com os dentes cerrados. Simultaneamente, Nagato virou sua mão direita em direção a Katsuyo e invocou a mesma técnica. Tsunade, que tipo de ninjutsu infernal é esse? Não aguento mais aguentar. A voz estrondosa de Katsuyo ecoou enquanto a enorme criatura resistia bravamente. Por um breve momento, o tamanho de Katsuyo lhe deu uma vantagem, mas mesmo assim foi passageiro. A sucção se intensificou, puxando o ar para cima. Vamos ver quem é mais forte, zombou Nagato, com um sorriso malicioso no rosto enquanto manipulava Tsunade e Katsuyo como se fossem marionetes, jogando-as uma contra a outra no ar. Sopro! Tsunade cuspiu um bocado de sangue, seu corpo caindo no chão como uma boneca quebrada. Ela atingiu o chão com um estrondo estrondoso. Katsuyo se saiu um pouco melhor, com seu tamanho imenso absorvendo a maior parte do impacto. Mesmo assim, a criatura colossal deixou uma enorme trincheira no chão ao pousar. Rachaduras se espalharam, criando um padrão semelhante a uma teia no campo de batalha. A terra tremeu sob a força e quando a poeira baixou, a enorme forma de Katsuyo permaneceu imóvel, escondida na névoa. Ele consegue levantar algo tão grande? Isso é humanamente possível? O efeito criado pelas mãos de Nagato usando o Banstein deixou os espectadores atordoados, com a descrença estampada em seus rostos. Não foram apenas os ferimentos de Tsunade que os chocaram, foi a pura audácia de ver Nagato brincar com Katsuyo, uma criatura de tamanho e poder tão imensos. Katsuyo era grande o suficiente para esmagá-lo sem esforço, mas Nagato a ergueu e manipulou como se não fosse nada. Foi o gole de sangue de Tsunade, expelido à força durante o confronto, que intensificou o drama, fazendo a batalha parecer muito mais grave do que realmente era. Na verdade, Nagato havia se contido, e Tsunade não sofrerá um golpe realmente sério. Um rugido feroz perfurou o ar quando Tsunade se forçou a se levantar, com sangue ainda escorrendo pelo canto da boca. Ela não fez menção de limpá-lo. Toda sua figura foi envolta em uma aura carmesim de chakra, crepitando e se contorcendo como chamas vivas. Em poucos instantes, sua figura humana desapareceu. Em seu lugar, surgiu um enorme inseto sobrenatural com 3 pares de asas. Tsunade havia entrado na transformação completa da besta com cauda. Isso é mesmo necessário? É só uma encenação, resmungou Shei mentalmente, com um tom de voz carregado de irritação. Ele pensara que liberar um pouco de chakra seria suficiente para os propósitos de Tsunade. Não esperava ser arrastado para uma transformação completa. Chega de papo furado e assista ao show, Tsunade retrucou internamente, recusando-se a dar mais importância às reclamações dele. Ela não tinha paciência para a tagarelice dele naquele momento, sabendo que se o deixasse continuar, ele não pararia mais.
Não posso nem dizer uma palavra, murmurou Shay, em tom de mau humor. Eu estava dormindo tranquilamente, e você me arrastou para o trabalho. A besta com cauda de 7 caudas ficou em silêncio depois disso, embora sua irritação fosse palpável. Ele sabia que era melhor não pressionar Tsunade ainda mais. Se ela se irritasse, atacaria seu selo e lhe daria um motivo real para reclamar. Agora totalmente revelada, a enorme forma dos 7 caudas pairava sobre o campo de batalha. Seu tamanho, estendendo-se por dezenas de metros, e o chakra opressivo e maligno que irradiava enviavam ondas de pavor pela multidão. Recuem! Recuem rápido! Alguém gritou. Essa é a besta com cauda. Outro murmurou com a voz trêmula. Nunca pensei que Tsunade seria forçada a esse ponto, disse um espectador, mal conseguindo processar o que estava vendo. Será que vai ficar louco? O pânico se espalhou entre os espectadores enquanto eles recuavam, muitos vendo uma besta com cauda pela primeira vez na vida. A pressão da criatura colossal era sufocante, deixando até mesmo o shinobi experiente sem saber como reagir. Alguns não conseguiam desviar o olhar, com os olhos fixos na figura monstruosa que se elevava sobre o campo de batalha. Não conseguiam deixar de se perguntar como o homem enigmático da Akatsuki lidaria com tal fera. Cara feio. Nagato conteve a resposta a Tsunade, optando por se concentrar em sua tarefa de lidar com Shay. A besta com cauda, um inseto gigante, pairava serenamente no ar, com uma expressão calma e indecifrável, apesar da atmosfera carregada. Para os espectadores, a postura serena de Nagato exalava confiança. Afinal, ele estava diante de uma besta com cauda, um ser monstruoso de poder avassalador, não de um animal de rua. Garoto, você fala demais, Shay falou com a voz de Tsunade, rouca, mas ainda afiada. Vamos ver que truques novos você tem. Nagato manteve-se firme, sem fazer nenhum movimento para atacar. Parecia estar esperando, convidando Shay a atacar primeiro. Técnica secreta. Técnica de esconder-se em pó de escama. Shay liberou uma torrente de escamas brilhantes, espalhando uma nuvem amarelo pálida que cobriu o campo de batalha. Nagato e a besta com cauda desapareceram na fumaça. Truque trivial, murmurou Nagato. Liberação de vento, grande avanço. Uma forte rajada de vento irrompeu, dissipando a névoa amarela com facilidade. Quando a fumaça se dissipou, Nagato e Shay reapareceram ilesos. Shay aproveitou a oportunidade e avançou. Seu enorme chifre, semelhante a um tentáculo, atacou Nagato com força. Nagato não revidou com Uchiha Tensei, uma decisão tomada com moderação. Se tivesse feito isso, o ataque de Shay não teria chegado nem perto de acertar. Embora a fumaça tenha obscurecido brevemente sua visão, suas habilidades sensoriais não foram afetadas. Bang! Nagato foi arremessado para o chão, levantando uma nuvem de poeira. Ao sair da cratera profunda, sangue escorria pelo canto da boca. É só isso que você tem? Ele perguntou, enxugando o rosto com as costas da mão e sorrindo ironicamente. Você nem está morto? Seu valentão, Tsunade comentou através da boca de Shay, seu tom carregado de irritação e respeito relutante. Os espectadores trocaram murmúrios. Alguns achavam que Nagato estava se exibindo com bravura, enquanto outros suspeitavam que ele já estava no limite, com sua bravata mascarando sua exaustão. A expressão de Nagato permaneceu firme, embora a verdade fosse que ele não tinha mais nada a oferecer. Ostentação não era seu estilo, mas as aparências importavam ali. Parece que você tem um desejo de morte, Tsunade retrucou, sua irritação claramente aumentando. Então, as ações de Shay chocaram a todos. Ele começou a acumular chakra em sua mandíbula, condensando-o em uma esfera de energia brilhante de alta densidade. Droga, é uma bijudama. Não posso ficar aqui para isso. Vocês assistam se quiserem. Eu vou sair daqui. O pânico tomou conta da multidão. Muitos fugiram sem olhar para trás, sem querer correr o risco de testemunhar o ataque devastador em primeira mão. Apenas um punhado de espectadores corajosos, ou imprudentes, permaneceu, com a curiosidade e a confiança os mantendo presos no lugar. A bijudama, com dezenas de metros de largura, avançou com um rugido ensurdecedor. Até o vento que ela gerava derrubava árvores em seu caminho, e a força bruta deixou os espectadores atônitos e trêmulos. O arrependimento tomou conta de suas mentes enquanto consideravam as consequências caso Nagato falhasse em contra-atacar. Se o prodígio de Akatsukigakure vacilasse, todos pagariam o preço. Capítulo 363. Não mate o garoto por causa deste espetáculo, murmurou Shay, com um traço de preocupação evidente na voz. Embora sua bijudama não fosse a mais poderosa entre as bestas com cauda, era mais do que suficiente para aniquilar a maioria dos ninjas. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo, respondeu Tsunade, confiante. Kawakaze havia informado sobre as habilidades de Nagato, e ela tinha certeza de que ele tinha maneiras de neutralizar o ataque. Quando a breve troca de olhares terminou, a bijudama já estava sobre Nagato. Da perspectiva dos espectadores, sua forma estava completamente obscurecida, engolida pela enorme esfera de energia. Talvez devêssemos correr enquanto ainda há tempo, sugeriu um observador nervosamente. É tarde demais para isso agora, respondeu um homem de meia idade, enxugando o suor frio da testa. Suas pernas tremiam incontrolavelmente, mas ele não conseguia se mexer, permanecendo paralisado no lugar. Caminho preta. Nagato ergueu a mão e assumiu uma postura defensiva. Uma barreira invisível surgiu, interceptando a bijudama. A multidão prendeu a respiração, esperando uma explosão cataclísmica. Em vez disso, a enorme esfera de energia começou a encolher a uma velocidade alarmante. Em instantes, a bijudama, com dezenas de metros de largura, desapareceu, completamente absorvida. Nagato flexionou os dedos e pulou levemente no mesmo lugar, sorrindo de satisfação. Que gosto bom. Estou ótimo, comentou, com um tom carregado de zombaria, como se absorver o ataque não passasse de um lanche. O movimento não só reabasteceu suas reservas de chakra, como também pareceu revigorá-lo ainda mais. Impossível.
Foi absorvido, exclamou Tsunade com a voz cheia de descrença. Ela reagiu com perfeição, mantendo-se no personagem para o público. Nada é impossível, retrucou Nagato, presunçoso. Você é muito fraco. Sua declaração descarada chocou os espectadores restantes. A capacidade de absorver uma Bijudama já era extraordinária, mas desconsiderá-la e chamar o Hokage uma besta com cauda de fracos? Era mais do que arrogante. Esse é o Hokage, sussurrou um espectador em choque. E uma besta com cauda, acrescentou outro. Se eram considerados fracos, então o que isso tornava ninjas comuns? Formigas? Ninguém ousava expressar sua frustração, pois Nagato claramente havia conquistado o direito à sua ousadia. Ridículo, disparou Tsunade, embora sua arrogância anterior estivesse desaparecendo. Sua confiança feroz vacilou quando ela começou a blefar. Você ainda não ganhou. Está quase acabando. A declaração calma de Nagato foi seguida por uma transformação repentina. Suas costas se contorceram, e 6 braços mecânicos brotaram delas. Os braços se torceram, separando-se nos pulsos para revelar um arsenal de mísseis escondido dentro deles. Sem hesitar, os mísseis foram lançados em rápida sucessão, arqueando-se no ar em direção a Shei. Dado seu tamanho imenso, Shei não foi capaz de desviar de todos os projéteis. Bum, bum, bum. Uma série de explosões ensurdecedoras abalou o campo de batalha. Os rugidos agonizantes de Shei ecoavam enquanto as explosões o deixavam devastado e queimado. Quando as chamas se dissiparam, os danos eram evidentes. Suas asas estavam despedaçadas e seu corpo, crivado de ferimentos. Manter o voo agora era uma luta. Nagato, é claro, aproveitou a oportunidade e voou em direção a Shei, retraindo seus braços mecânicos. Eu lutarei com você até a morte, ataque de lança, chifre brilhante. Shei bateu suas asas furiosamente, enviando tentáculos enormes em direção a Nagato mais uma vez. O mesmo truque não vai funcionar comigo 2 vezes. Nagato habilmente desviou do ataque, agarrou 2 longas hastes pretas em suas mãos e as cravou na base das asas de Shei. Ah! Um grito de dor irrompeu de Shei, que ficou horrorizado ao descobrir que suas asas estavam dormentes, recusando-se a obedecer à sua vontade. Uma força perturbadora invadiu seu chakra, deixando-o incapaz de manter o voo. Indefeso, ele despencou em direção ao chão. Com um estrondo retumbante, os enormes tentáculos de Shei se enterraram na terra, seu corpo enorme contorcido em uma postura grotesca. Técnica de invocação. Nagato invocou um camaleão colossal. Sua língua disparou, envolvendo Shei, extraindo-o do chão sem esforço. A fera outrora poderosa agora parecia completamente exausta. Suas asas estavam caídas e seu corpo exibia feridas que se recusava a cicatrizar. Isso não se deveu apenas aos esforços de Tsunade. Os ataques devastadores do Caminho Azura, como visto nos eventos originais, eram capazes de infligir danos severos a um Jinchiki. No entanto, Tsunade também sofreu ferimentos graves. Para tornar a performance mais convincente, a figura de Shei começou a encolher, revelando a verdadeira aparência de Tsunade. 2 hastes negras permaneceram alojadas em suas costas enquanto ela permanecia suspensa na língua de Shiromari. Seu rosto estava pálido, sem sangue e com manchas de sangue escorrendo do canto da boca até o queixo. Ela parecia completamente esgotada, sem forças para continuar. O resultado foi inconfundível. O poderoso Hokage havia sucumbido a uma figura desconhecida da Akatsuki. As testemunhas da batalha ficaram atônitas, mas só conseguiram aceitar a verdade inegável. Este foi o confronto mais intenso e emocionante que já presenciaram. Daquele dia em diante, Nagato da Akatsukigakure inspiraria terror em todo o mundo ninja. O que você acha, Lady Hokage? Nagato flutuou em direção a Tsunade, parando logo acima dela. Seu tom era carregado de zombaria, mas por baixo disso, apenas Tsunade conseguia detectar um leve brilho de inquietação em seus olhos. Pense de novo. Se você é tão capaz, faça isso, me mate, retrucou Tsunade em desafio inabalável. Mas saiba disso, meu marido nunca vai deixar você ir. Se eu morrer, você e toda a Akatsuki me seguirão até o túmulo. Seu olhar penetrava Nagato, suas palavras carregadas de desafio e veneno cruz. Em seu estado atual, ela personificava plenamente a amargura de uma guerreira derrotada. Estou com medo. Os lábios de Nagato se curvaram em um sorriso zombeteiro. Você acha que eu não ouso? Ele continuou, seu tom de voz subitamente se tornando frio e mortal. Nagato pressionou a vara negra contra a garganta de Tsunade, a ponta afiada roçando sua pele. Era como se ele pudesse acabar com a vida dela a qualquer momento. Mas por dentro, Nagato estava em pânico. Se o sensei descobrir que tratei a esposa dele daquele jeito, ele vai me matar. Ele conseguia imaginar vividamente a ira de Kawakaze Atake, um homem conhecido por seu amor inabalável por Tsunade. Os poucos espectadores restantes ficaram paralisados, seus murmúrios abafados revelando seu crescente desconforto. De jeito nenhum, ele realmente tem coragem de matar o Hokage? Esse cara está louco. Ele deve saber que o marido de Tsunade é Kawakaze Atake. Certo, isso não é algo para se brincar. A tensão no ar era sufocante. Se Nagato realmente matasse o Hokage, o mundo ninja mergulharia no caos. Ninguém podia prever a devastação que Kawakaze, um ninja da classe Super Kage, poderia causar. E Kawakaze não era um ninja qualquer do nível Kage. Seu potencial destrutivo era incomparável. Tente você, rosnou Tsunade com a voz firme. Mesmo diante da morte, ela se recusou a abrir mão de seu orgulho. Você acha mesmo que eu não vou? Retrucou Nagato com a voz gélida. Ele lançou um breve olhar ao longe e então enfiou a vara negra mais fundo, perfurando a pele de Tsunade. Solte a esposa do meu sensei. Uma voz aguda soou, e um clarão de ninjutsu atingiu Nagato. Ele exalou um suspiro profundo de alívio, recuando suavemente no ar. Shiromari, leal mas azarada, foi obliterada pelo Rasengan de Minato. Tsunade, libertada, caiu nos braços de Navaki. Parece que você venceu, disse Nagato friamente, embora seu coração saltasse de alegria. Ainda bem que eles apareceram. Agora não preciso mais descobrir como acabar com isso.
Ele pensou brevemente em Kakuzu e Conan. Não estava preocupado com a segurança deles. Tudo correrá conforme o planejado, mesmo que parecesse que não havia recebido o roteiro com antecedência. Você ousa machucar minha irmã desse jeito? Navaki cuspiu furiosamente. Antes que ele pudesse agir mais, Minato levou ele e Tsunade embora, desaparecendo de vista. Nada mal para um corredor, murmurou Nagato para si mesmo, sem demonstrar intenção de persegui-lo. O objetivo do espetáculo já havia sido alcançado. Enquanto isso, agentes de inteligência de duas grandes vilas ninjas entraram em ação, transmitindo notícias como Nagato havia previsto. Volte rapidamente e informe ao Lord Tsuchikage que um dos líderes da Akatsuki, Nagato, derrotou facilmente a Hokage Tsunade. Rápido, informe ao Lord Kazekage que a Hokage Tsunade quase foi morta por Nagato, um dos líderes da aldeia da Akatsuki. Capítulo 364. Quando Nagato carregou Conan e Kakuzu feridos de volta ao pavilhão dos sonhos, a notícia de sua vitória sobre Tsunade já havia se espalhado por Akatsukigakure. A atmosfera na vila havia mudado drasticamente, e a maneira como as pessoas o olhavam ao passar era completamente diferente de antes. Seus olhares continham uma mistura de admiração e profundo respeito, um reconhecimento de sua força. Antes mesmo de chegarem à entrada, Yaiko saiu para cumprimentá-los, com o rosto iluminado por um largo sorriso. Hahaha, muito bem, disse ele com entusiasmo. Você trouxe honra a minha Akatsukigakure. Yaiko não havia assistido à batalha pessoalmente, mas o resultado não o surpreendeu. Sua confiança nas habilidades de Nagato era evidente, embora deixasse espaço para especulações entre os aldeões. Muitos começaram a acreditar que a recusa anterior de Yaiko em deixar Nagato lutar contra Tsunade havia sido uma manobra deliberada, sabendo que ela não era páreo para Nagato. Essa percepção só aumentou a reputação misteriosa e formidável da Akatsuki Kage, com alguns até mesmo presumindo que a força de Yaiko superava a de Nagato. Sem se dar conta da imagem estratégica que havia involuntariamente criado, Yaiko exalava uma presença calma e imponente. Non, que o seguirá para fora, moveu-se rapidamente para ajudar Conan, com o rosto cheio de preocupação. Embora os ferimentos de Conan parecessem graves, era evidente que Navaki havia se contido, poupando-a de ferimentos mais graves. É uma pena que eles tenham escapado, murmurou Nagato, com a voz carregada de insatisfação. Sua frustração era palpável, como se somente a morte de Tsunade pudesse lhe trazer um verdadeiro desfecho. Esse sentimento causou desconforto entre os espectadores, que silenciosamente pensaram, ainda bem que ela escapou. Se Tsunade tivesse caído, Akatsukigakure poderia não ter sobrevivido à retaliação. Alguns até especularam sobre reconciliação, dadas as transgressões iniciais de Tsunade. Mas ninguém ousou expressar tais pensamentos em voz alta, especialmente no território de Akatsukigakure. Deixe-os ir, disse Yaiko casualmente em tom despreocupado. Matá-lo só complicaria as coisas. Sua atitude indiferente fez parecer que poupar ou matar Tsunade era uma decisão de pouca importância, reforçando a percepção do domínio de Yaiko. Nagato suspirou profundamente e se virou para ir embora, seu cansaço evidente. Vou levá-los lá embaixo para curar seus ferimentos. Vá em frente. Você se saiu bem, respondeu Yaiko, dando a Nagato o devido reconhecimento, mas mantendo o foco em estabilizar os assuntos da vila. É apenas meu trabalho, respondeu Nagato respeitoso, mas resoluto, antes de partir com Non e os feridos Conan e Kakuzu. Enquanto suas figuras desapareciam pelo caminho, Yaiko voltou-se para o pavilhão dos sonhos. O interior havia sido totalmente restaurado durante a batalha, sem nenhum vestígio visível da destruição anterior. Mesas e cadeiras novas brilhavam sob as luzes, e elegantes negociantes retomaram suas posições, prontos para o negócio. Pessoal, o ocorrido hoje foi realmente decepcionante, anunciou Yaiko, com a voz calma, mas autoritária. Tudo porque nós da Akatsukigakure falhamos em exercer a supervisão adequada. Como pedido de desculpas, todos aqui receberão 100.000 fichas de graça. Ele fez uma breve pausa, deixando que os murmúrios de surpresa percorressem a multidão antes de continuar. Não é muito, mas espero que vocês aceitem como um gesto de boa vontade. Após seu discurso, membros da equipe se adiantaram e distribuíram salgadinhos aos convidados. A estratégia de Yaiko foi calculada. O gesto de generosidade não só apaziguou a multidão, como também garantiu que os salgadinhos circulassem de volta ao pavilhão dos sonhos, provavelmente em quantidades ainda maiores do que as distribuídas. Senhor Akatsuki Kage, o senhor é muito gentil, gritou alguém na multidão com um tom cheio de admiração. Não é de se admirar que o serviço do pavilhão dos sonhos seja incomparável, comentou outro. O que estamos esperando? Vamos começar. A atmosfera mudou rapidamente e o cassino ganhou vida com a atividade, os sons do jogo preenchendo o ar enquanto os clientes retornavam ansiosamente aos seus jogos. A expressão de Yaiko permaneceu serena enquanto se dirigia a eles novamente, com a voz firme, porém ameaçadora por baixo da superfície. Todos, joguem com confiança. Garanto que algo assim nunca mais acontecerá. E se acontecer, não importa quem seja, eu os matarei sem piedade. Seu sorriso não vacilou, mas suas palavras causaram um arrepio na sala. Era um aviso sutil, porém inconfundível, envolto em um verniz de polidez. Qualquer um que ousasse perturbar o pavilhão dos sonhos novamente estaria cometendo um grave erro. Apesar do tom ameaçador, o entusiasmo nas mesas de jogo era inabalável. Os convidados pareciam mais ansiosos do que nunca, com a atenção totalmente absorvida pelos jogos. A presença de Yaiko inspirava respeito, e ninguém ousava questionar sua autoridade ou seus métodos. Divirtam-se todos. Vou me retirar agora, disse Yaiko, virando-se para sair com seu ar de compostura habitual. Antes de partir, chamou Ishi Nagashima e trocou algumas palavras em voz baixa.
Quanto a Daiki Nakamura, ele estava descansando após sofrer ferimentos durante o caos. O dia tinha sido uma provação inesperada para ele, e ele ainda não havia compreendido completamente como havia se envolvido em um evento tão significativo. Já era tarde da noite, mas Yaiko e os outros ainda estavam reunidos, sem dar sinais de descanso. Os feridos Kakuzu e Konan pareciam ter superado a exaustão. Eu não vou. Vocês podem ficar conversando, murmurou Kakuzu com um tom relutante. Ele se identificava apenas como parte de Akatsukigakure e não tinha a mínima vontade de se envolver com Konoha mais do que o necessário. Certo, então descanse cedo, respondeu Yaiko sem insistir. Ele entendeu a mudança no comportamento de Kakuzu. Com um suspiro de alívio, Kakuzu se virou e foi embora. Bem, eu vou voltar. Que estraga prazeres, Konan murmurou baixinho. Então, se livrando do mau humor, ela se animou. Vamos. Vamos, Yaiko repetiu enquanto o grupo a seguia, movendo-se junto sob o céu iluminado pela lua. Após cerca de 1 hora de viagem, chegaram ao local combinado, um cânion natural. As cicatrizes de batalhas travadas ali há muito tempo eram tênues, mas ainda visíveis. Foi ali que Kawakaze confrontou Ans da Salamandra. Foi lá que vimos o sensei derrotar Ans da Salamandra, comentou Nagato, apontando para uma encosta distante enquanto se dirigia a Non. É tudo destino, disse Non suavemente, com gratidão evidente na voz. Se não fosse por Kawakaze, ela talvez nunca tivesse cruzado o caminho de Nagato. Vamos lá. O que há para relembrar aqui? Perguntou Konan, com a voz carregada de desconforto. A visão trouxe de volta a memória angustiante de An sendo abatido, um momento que deixou uma sombra duradoura sobre ela. Tudo bem, vamos encontrar a esposa do sensei, interrompeu Yaiko, com um tom casual e confiante, sem demonstrar nenhum sinal de compartilhar o desconforto de Konan. Nagato assentiu. Ali, disse ele, sentindo a localização de Tsunade. Ele o guiou até uma bela casa de madeira, inconfundivelmente criada pela liberação de madeira de Tsunade. Toque, toque, toque. Disse a voz alegre de Tsunade lá de dentro. Esposa do sensei, Konan sentiu sua falta e Yaiko abriu a porta. Konan entrou imediatamente atirando-se nos braços de Tsunade. Ela esfregou a cabeça em Tsunade com uma mistura de afeto e inveja, principalmente por sua figura generosa. Chega, não seja tão pegajosa, disse Tsunade com um sorriso desamparado, puxando-a gentilmente. Yaiko, Nagato e Tsunade trocaram cumprimentos, e logo Navaki e Minato se juntaram a eles, puxando-os para abraços calorosos. Como vai? Senhora Katsukikage, Navaki declarou com um sorriso, dando um tapinha nas costas de Yaiko. Cof, irmão, eu só estava fingindo ser melhor que você, gaguejou Yaiko, sua confiança anterior desaparecendo rapidamente. Você é uma pessoa que perdoa, então por favor, deixe para lá desta vez. Seu pirralho, você realmente ousou fazer isso, disse Minato provocativamente enquanto soltava Nagato. Calha a boca. Se você não tivesse vindo, eu poderia ter me esfaqueado 2 vezes de verdade, brincou Nagato, fingindo se esfaquear, provocando risadas de todos. Lady Tsunade, Sênior Navaki, Sênior Minato, disse Non nervosamente, aproveitando o momento para cumprimentá-los. Não fique nervosa. Você fez um excelente trabalho ao longo dos anos, disse Tsunade gentilmente, com um sorriso reconfortante. É tudo que eu deveria fazer. Servir a vila é uma honra, respondeu Non, endireitando a postura, embora a excitação transparecesse sob sua compostura. Receber elogios de seu ídolo foi um momento que ela jamais esqueceria. Capítulo 365. Sério? Então você pode voltar para Konoha comigo mais tarde. Acontece que estou sem um discípulo. Tsunade de repente sentiu vontade de provocar Non, então ela assumiu uma cara séria e reprimiu um sorriso. Non congelou, completamente sem palavras. Nagato também fez uma pausa com os pensamentos em turbilhão. Se Non decidisse ir embora, provavelmente respeitaria a decisão dela, mesmo que doesse. O que você não quer? A expressão de Tsunade mudou, seu rosto se fechou como se ela estivesse genuinamente chateada. Mas era tudo encenação, só quem sabia conseguia enxergar através da fachada. Konan, que estava por perto, piscou desesperadamente para Non, insistindo para que ela entendesse. Mas Non, alheia ao jogo, recusou-se a dar um palpite. Não. Claro, estou disposto a ser seu discípulo. Non explicou apressadamente, embora suas palavras falhassem. Seu antigo sonho de aprender ninjutsu médico com Tsunade colidiu com sua relutância em deixar Nagato para trás. Ela olhou para Nagato, hesitante. Você não precisa se preocupar comigo. Contanto que seja sua escolha, eu a apoiarei, disse Nagato suavemente, tendo resolvido sua turbulência interior. Mesmo que não fosse para Konoha, o vínculo entre eles não seria quebrado. Você está disposto a deixar ir? Tsunade se virou para Nagato, com o olhar repleto de sutil admiração. Ela viu maturidade em sua resposta, uma lição aprendida com Kawakaze sobre como tratar alguém que você ama. Estou disposto a deixar ir. Konoha também é meu lar e, além disso, confio que não estará seguro sob seus cuidados. Nagato forçou um sorriso pequeno e relutante. No fundo, como ele poderia realmente deixar ir? Sua grande idiota, Konan murmurou baixinho. Nem Nagato nem não eram particularmente espertos com essas coisas. Enquanto isso, Tsunade estava claramente se divertindo, sua seriedade fingida era apenas um jogo para ela. Lady Tsunade, eu quero ficar aqui, disse Non finalmente, com a determinação se fortalecendo. Receio não poder mais ser sua discípula. Ouvir as palavras de Nagato a fez tomar uma decisão. Depois de tanto sofrimento, ela não suportava a ideia de se separar dele novamente, mesmo que estudar com Tsunade fosse um sonho dela há tanto tempo. Não. Tsunade se levantou de repente, e seu movimento abrupto assustou Non, que deu vários passos para trás. O comportamento incomum chamou a atenção de todos, tirando Nagato completamente de seu transe. Ele olhou para Yaiko e os outros, que exibiam expressões de ansiosa expectativa, suas intenções transparentes.
Apenas Conan revirou os olhos, repreendendo Nagato silenciosamente por ser tão estúpida. Nagato conseguiu lançar um olhar estranho e envergonhado, mas não ousou dizer nada para lembrar não, deixando o momento se desenrolar como queria. Tem certeza de que não quer que eu volte para Konoha? Há tantos ninjas em Konoha que são melhores que eu. Tenho certeza de que você encontrará um discípulo de quem goste. Não se sentiu encurralada e esperava desesperadamente que Nagato interviesse para ajudá-la. Se ainda estivesse alheio à situação, Nagato teria tentado persuadir Tsunade a seu favor. Mas agora que havia entendido o que realmente estava acontecendo, não ousaria estragar o humor da esposa do sensei. Em vez disso, desviou o olhar, incapaz de encontrar os olhos suplicantes de Non. Sabia que aquela era uma oportunidade de ouro para ela, por mais difícil que fosse decidir. Quero que você seja minha discípula, disse Tsunade firmemente, mal conseguindo evitar que os cantos da boca se curvassem em um sorriso. Mas eu não quero deixar Nagato e voltar para Konoha sozinha. Non gritou, fechando os olhos em frustração. Ha. Tsunade foi a primeira a cair na gargalhada, e o rosto de Nagato ficou vermelho de vergonha. Do que vocês estão rindo? Non abriu os olhos, confusa. A resposta raivosa que temia de Tsunade não veio. Estamos rindo de como você é boba, disse Conan, cobrindo a testa com um suspiro. A irmã mais velha ainda não havia entendido a situação. O que eu quero dizer é que você não precisa voltar para Konoha, esclareceu Tsunade, suavizando o tom. Mas você pode ser minha discípula. O que me diz? Aceita? Tsunade levou em consideração o caráter de Non e finalmente se decidiu. Sim, eu sou. A surpresa de Non foi tão avassaladora que ela se esqueceu completamente do desconforto anterior. Ela sorriu como uma criança recebendo um presente inesperado. Kof, você está disposto a se tornar discípulo da minha irmã? Navaki tossiu levemente, trazendo todos de volta ao momento. Sensei, eu, Non Yakushi, humildemente me curvo diante do senhor. Non imediatamente se ajoelhou com respeito, curvando-se profundamente diante de Tsunade. Boa menina, disse Tsunade com um sorriso caloroso. Não tenho nada de precioso para lhe dar, mas vou deixá-lo com este caderno. Tsunade entregou a Non um pequeno caderno gasto. Embora não tivesse planejado aceitar um discípulo, era algo que ela sempre carregava consigo, suas anotações pessoais e insights sobre ninjutsu médico. Obrigado, sensei. Non folheou as páginas e imediatamente reconheceu o quão inestimável era o caderno. Ele continha a sabedoria e a experiência do maior ninja médico do mundo ninja. De nada. Se não posso mantê-lo ao meu lado, pelo menos posso lhe ensinar algumas habilidades de verdade. Estude bastante e não saia por aí me desonrando no futuro. Tsunade afagou a cabeça de Non, um raro gesto de carinho. Esta era sua primeira discípula oficialmente aceita. Nagato e Misaki não contavam, uma era aluna de seu marido e a outra, sua futura cunhada. Vou trabalhar duro. Non se endireitou e respeitosamente deu um passo para o lado, sua felicidade tão evidente que ela não conseguia parar de sorrir. Nagato, por favor, oriente Non quando tiver tempo. Se ela não aprender direito, eu a responsabilizarei. O tom de Tsunade era em parte sério e em parte provocador, mas ela realmente confiava na capacidade de Nagato de ajudar Non. Esposa do sensei, não se preocupe. Eu cuido disso. Nagato e Non trocaram sorrisos divertidos, parecendo quase tolamente felizes. Certo, parem de sorrir como idiotas. Tsunade acenou com a mão em desdém, embora seu tom permanecesse leve. Você fez um ótimo trabalho no último ano. Seu sensei te elogiou muito, embora ele haja como se fosse tudo culpa dele. Ele é tão convencido. Ela se absteve de mencionar o apelo um tanto embaraçoso de Kawakaze para que ela lidasse com a situação. Tudo graças à orientação do sensei, disse Yaiko, aproveitando a oportunidade para participar. Ele não pôde deixar de sentir uma pontada de decepção com a ausência de Kawakaze, embora entendesse a necessidade. Estou aqui. Konoha não pode ficar sozinha. Vamos esperar até que haja uma chance mais tarde, disse Tsunade, lendo facilmente os pensamentos do grupo e oferecendo segurança. Está tudo bem, esposa do sensei. Sua presença aqui resolveu o nosso grande problema, Conan interrompeu, agarrando-se carinhosamente ao braço de Tsunade. Seu comportamento pegajoso era inegável. Eu não tenho esse tipo de habilidade. Ainda foi o seu sensei que me fez vir, admitiu Tsunade. Ela falou a verdade. Esse era o plano de Kawakaze o tempo todo. Ele previu os desafios da Akatsukigakure depois que eles pressionaram seus dois aliados. Noki e Hasa não devem ousar causar problemas novamente. É que a reputação da esposa do sensei pode ser afetada, disse Yaiko, com a culpa transparecendo em sua voz. Ele valorizava muito a posição do Hokage. O quê? Só porque perdi uma vez, significa que as pessoas não vão me levar a sério? Perguntou Tsunade, fingindo indiferença. Na verdade, ela não se importava. A força impressionante de Nagato falava por si, e ela ainda tinha poderes ocultos nos quais confiar. Esse revés não foi inteiramente uma perda. Como pode ser? A reputação da esposa do sensei ainda é muito forte, respondeu Yaiko, tentando bajulá-la. Por um momento, sentiu-se como se estivesse de volta ao clã Ataque, oferecendo elogios para manter a paz. Isso mesmo. Eu sou a Hokage, disse Tsunade, inclinando levemente a cabeça, seu orgulho transparecendo. Ela não demonstrava nenhum sinal de estar sobrecarregada pela passagem do tempo. A conversa do grupo ficou mais animada enquanto eles se sentavam juntos na cabana, compartilhando histórias e risadas. Por fim, Kawakaze se juntou à conversa por meio de Katsuyu, acrescentando seus próprios comentários de longe. Só ao amanhecer o grupo finalmente se dispersou, ainda energizado apesar da hora tardia. Tsunade dispersou a cabana de liberação de madeira com um aceno, sem deixar vestígios de que alguém esteve lá. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 366. A grande batalha no Akatsukigakure tinha acabado de acontecer, mas o nome de Nagato já havia se espalhado por todo o mundo ninja.
Sua ascensão meteórica ao ápice do poder era inegável, sua presença quase invencível em batalha não deixava ninguém ousar afirmar que poderia derrotá-lo. Uma vitória havia consolidado seu lugar como lenda. Na sequência, Conan e Kakuzu também ganharam destaque. Apelidados de Kakuzu Imortal e Conan Angélico, seus nomes passaram a figurar nas listas de prioridades de todas as principais vilas ninjas. Sua notoriedade adicionou mais uma camada de prestígio e medo à crescente influência de Akatsuki Gakure. Yaiko, que não interviera na batalha, foi inesperadamente elevado à condição de deus na imaginação do público. Alguns chegaram a afirmar que a força de Yaiko superava a de Kawakaze. Embora esses rumores provavelmente tivessem a intenção de semear a discórdia, Yaiko não se importava. Na verdade, ele achou a ideia divertida. Kawakaze era seu sensei. Não havia chance de inimizade entre eles. Para Akatsuki Gakure, esses rumores apenas serviam para aumentar sua mística e consolidar sua posição. Enquanto isso, Tsunade retornou a Konogakure sob uma nuvem de má reputação. Acusações de intimidar os fracos circulavam, e a dor de sua derrota só piorava a situação. Furiosa e humilhada, ela considerou seriamente declarar guerra à Terra da Chuva. No entanto, os esforços combinados da liderança de Konoha a impediram de agir precipitadamente. Sem justificativa suficiente, Tsunade não poderia iniciar uma guerra movida por ressentimentos pessoais. A sensatez de Kawakaze acabou amenizando ainda mais a situação. Compreendendo as implicações mais amplas do conflito, ele se absteve de intervir ou tomar o partido de Tsunade, mesmo quando a raiva dela explodiu. Sua contenção provavelmente impediu uma escalada que ninguém poderia controlar, nem mesmo os líderes de Konoha. O incidente causou grande comoção em todo o mundo ninja. Embora as coisas tenham se acalmado, os boatos persistiram. Circulavam rumores de que Tsunade e Kawakaze estavam em uma prolongada guerra fria, chegando a evitar a companhia um do outro. Algumas fofocas chegaram a sugerir que eles não dormiam juntos desde o conflito. Tais alegações, no entanto, foram descartadas por muitos como especulações infundadas. Enquanto isso, Akatsuki Gakure recebeu emissários de Iwagakure e Sunagakure. Desta vez, a atitude das duas grandes vilas era notavelmente diferente. A arrogância havia desaparecido, substituída por polidez e respeito. Não apenas abandonaram qualquer exigência por uma parte dos recursos de Akatsuki Gakure, como também expressaram interesse em estabelecer uma cooperação profunda. A abordagem de Kawakaze havia funcionado. É realmente gratificante, exclamou Conan, alegre, após escoltar o emissário de Sunagakure para fora. Sua alegria ao ver o outrora altivo enviado humilhado era inconfundível. A força é o caminho do mundo, comentou Yaiko, com um leve sorriso nos lábios ao se lembrar do comportamento submisso do emissário de Sunagakure. O sensei estava certo. Eles são todos covardes que se aproveitam dos fracos, disse Non, seus pensamentos vagando para as palavras de despedida de Tsunade. Quando você precisar mostrar sua força, não hesite. A realidade do mundo ninja permaneceu inalterada. A força ditava o respeito e o forte governava o fraco. Agora poderemos finalmente viver uma vida em paz. O leve sorriso de Nagato indicava seu bom humor. O respeito do emissário de Sunagakure claramente o agradou. Eles sabem quando ser submissos, murmurou Kakuzu, já calculando seu próximo movimento. Se o truque de Kawakaze falhasse, ele estava preparado para abordar as duas principais vilas ninjas diretamente. Vamos ver se eles valorizam mais o dinheiro ou suas vidas, pensou sombriamente. Chega, o problema está resolvido, interrompeu Yaiko com firmeza. Mas não podemos baixar a guarda. Precisamos estar vigilantes em todos os sentidos. Apesar do sucesso recente, Yaiko manteve a compostura. Ele sabia que Akatsuki Gakure, uma pequena nação com uma vila ninja incipiente, não podia se dar ao luxo de ter excesso de confiança. Não se preocupe. Eu já dei instruções, Non o tranquilizou. Saberei se algo acontecer. Inspirado em Ans da Salamandra, Non estabeleceu uma rede de espiões de Akatsuki Gakure por todo o mundo ninja em um ano. Posso confiar em você para fazer as coisas, disse Yaiko com evidente alívio. A visão e a eficiência de Non o salvaram inúmeras vezes. Ele frequentemente se maravilhava com a capacidade de Nagato de escolher pessoas excepcionais. Quando seus olhos se voltaram para Conan, Yaiko não conseguiu conter uma risada amarga. Você tem que mimar quem você ama, pensou ironicamente. Que olhar é esse em seus olhos? Conan retrucou, seus instintos aguçados captando seu momento de distração. Nada, gaguejou Yaiko, afobado. Eu só estava olhando para você. Você acha que eu acredito nisso? Ela retrucou, com um olhar penetrante. Espere só, você vai ver. Com isso, ela virou a cabeça bruscamente, recusando-se a encará-lo novamente. Se você não aprender a lição, nunca entenderá o quão grandiosa é Lady Conan, pensou consigo mesma. Hahaha, a risada rara de Kakuzu ecoou enquanto observava Yaiko coçar a cabeça, derrotado e constrangido. Passar um tempo com aqueles ninjas mais jovens havia suavizado inesperadamente suas feições duras. Tudo bem, não há mais nada a fazer aqui, disse Yaiko rapidamente, ansioso para mudar de assunto. Vamos sair para beber e comemorar. Claro, o grupo concordou em uníssono, exceto Conan, que permaneceu em silêncio com uma expressão ilegível. Vamos então. Yaiko sabia que Conan não recusaria, então se levantou e foi embora sem esperar pela resposta dela. Os 5 foram direto para o restaurante mais luxuoso de Akatsuki Gakure, deliciando-se com um grande banquete e bebendo à vontade. No caminho de volta, Yaiko, ainda semiconsciente por causa da bebida, pensou que tinha escapado de problemas por uma noite. O que ele não percebeu foi que ainda levaria uma surra antes de finalmente poder descansar. O sensei estava certo. É difícil criar mulheres e pessoas insignificantes, murmurou Yaiko de olhos fechados, deitado na cama, no misto de exaustão e indignação. Apesar dos resmungos, adormeceu com um sorriso doce. O problema urgente havia sido resolvido e Akatsuki Gakure entrava em uma fase de rápido desenvolvimento.
Com um fluxo constante de recursos, eles construíram um exército de elite, elevando o poder militar da Terra da Chuva a patamares sem precedentes. Economicamente e militarmente a nação estava muito à frente dos dias do semideus. Mais um ano se passou num piscar de olhos. Tirando conflitos ocasionais entre vilas ninjas menores, o mundo ninja permaneceu relativamente pacífico. Konoha continuou a prosperar, mantendo firmemente sua posição como a vila número 1 do mundo ninja. No ano passado, Kakashi foi o primeiro a entrar na classe avançada com resultados excepcionais. Este ano, outros, incluindo Gai, também superaram o desafio. Desde que Kawakaze estabeleceu a classe avançada, ela produziu um fluxo constante de ninjas excepcionais para Konoha, elevando os padrões ano após ano. Entrar na classe avançada tornou-se o sonho de todas as crianças da Academia Ninja. Kakashi e os outros 4 eram agora a inveja de seus pares, e suas conquistas serviam de inspiração para a geração mais jovem. Hoje marcava o dia anual de recrutamento na Academia Ninja de Konoha. Cedo pela manhã, Tsunade acordou Kawakaze. Cuide do Genji. Vou dormir um pouco mais, ela murmurou, puxando o cobertor sobre si enquanto voltava a dormir. Kawakaze, esfregando os olhos cansados, murmurou, eu sei. Ele também estava exausto. A batalha da noite anterior, embora não relacionada ao combate ninja, os deixará exaustos. Vestindo-se mecanicamente, Kawakaze lavou-se e foi para a sala de jantar, onde sua mente finalmente começou a clarear. Bom dia, pai, cumprimentou Genji, seu filho de 5 anos, sentado obedientemente ao lado de Kakashi, que também estava se preparando para o dia. Bom dia, respondeu Kawakaze, bagunçando o cabelo de Genji antes de se sentar à mesa. Tio, eu tenho que fazer um discurso hoje? Perguntou Kakashi hesitante. Como aluno mais jovem já selecionado para a turma avançada, ele estava escalado para discursar na cerimônia de abertura. Por que não? Esta é a sua merecida glória, interrompeu Sakumo antes que Kawakaze pudesse responder, lançando um olhar firme para Kakashi. Apesar de sua alta patente, Sakumo sentia imenso orgulho das realizações do filho. Por que eu não deveria me exibir um pouco? Meu filho é excepcional. Capítulo 367. Vá em frente, dê um bom exemplo para o seu irmão mais novo. Há muitos irmãos mais novos se matriculando hoje, então não os decepcione, disse Kawakaze, tomando um gole de leite antes de voltar a se concentrar em terminar o arroz. Irmão, você é o melhor, exclamou Genji com um sorriso largo, num tom excessivamente entusiasmado. Você vai brilhar no palco quando chegar a hora. Posso apontar para você e dizer a todos, este é meu irmão. Que todos fiquem com inveja. Enquanto falava, ele empurrou um shumai na tigela de Kakashi, sorrindo de orelha a orelha. Bem, então está bem, respondeu Kakashi após uma breve hesitação. Como ele poderia decepcionar o irmão mais novo? Esse é o espírito, disse Sakumo, sorrindo novamente. Já terminou de preparar seu discurso? Kakashi esfregou o nariz sem jeito. Ainda não. Vou deixar a Kurenai me ajudar a descobrir depois. Ele não estava entusiasmado com esse tipo de evento chamativo. Esse tipo de coisa era mais adequado para alguém como Gai, embora, infelizmente, Gai ainda não fosse qualificado o suficiente. Você simplesmente sabe como incomodar a Kurenai, Nayuki finalmente interrompeu, num tom levemente provocador. Mandar uma jovem para te ajudar? Você não está envergonhado? Tia, você está enganada, interrompeu Genji, com seu jeito travesso transparecendo. Que garota! Essa é minha cunhada. Seu comentário atrevido arrancou risadas de todos na mesa. Coma sua comida, disse Kakashi, com o rosto levemente vermelho enquanto colocava um pão na boca de Genji para silenciá-lo. Eu estava falando a verdade, protestou Genji depois de tirar o pão, dar uma grande mordida e mastigar com um sorriso satisfeito. É a verdade, ele repetia entre mordidas. Comam, está quase na hora, disse Kawakaze, terminando seu último pãozinho em 3 mordidas rápidas. Ele limpou a boca com um guardanapo e se levantou. Espere por mim. Estarei pronto em um segundo, disse Genji, enchendo a boca às pressas e se concentrando em terminar a refeição. Não tenha pressa, você vai engasgar, disse Nayuki com um sorriso gentil enquanto se levantava para lhe servir outro copo de leite. Obrigado, tia, disse Genji, inclinando a cabeça para trás para engolir a comida e virando o leite rapidamente. Finalmente ele terminou de comer. Vamos, vocês dois, disse Kawakaze, saindo com Kakashi e Genji logo atrás. Au au au. Shiromaru gritou animadamente assim que saíram do restaurante. O cão de 7 anos, embora já adulto, era uma visão impressionante. Com mais de 1 metro de altura, era maior até do que Onimaru. A pelagem branca e lisa de Shiromaru lhe dava um ar de majestade e beleza impressionante. Shiromaru também quer ir, então vamos levá-lo conosco. Genji rolou e sentou-se nas costas de Shiromaru. Os dois tinham um vínculo estreito, e a camaradagem era evidente na maneira como interagiam. Basta trazê-lo junto. Mas mantenha-o quieto quando chegarmos à academia. Não assuste as crianças. Quando Kakashi lhe lançou um olhar inquisitivo, Kawakaze suspirou, mas não recusou. Em vez disso, ele cumprimentou Shiromaru com um casual vamos. Au au. Shiromaru latiu em resposta, assentindo enquanto carregava Genji nas costas, caminhando ao lado de Kakashi. Onimaru está ficando tão gordo que é praticamente um porco, resmungou Kawakaze enquanto caminhavam. Nem se dá o trabalho de se exercitar. Mesmo assim, dou-lhe crédito. Ele criou aquele cachorrinho muito bem e viveu uma vida bem confortável ao longo dos anos. Au au. Shiromaru latiu novamente, seu tom carregando um significado desconhecido. O que isso quer dizer? Perguntou Kawakaze, olhando para Kakashi em busca de uma tradução. Com uma risadinha, Kakashi respondeu. Ele diz que o pai dele tem medo de você. Com medo de mim? Kawakaze fez uma pausa e sorriu ironicamente. Será que ainda sinto vontade de comê-lo? Ele já havia se esquecido há muito tempo do tormento psicológico que supostamente infligiu a Onimaru no passado. Nunca se sabe, brincou Genji, entrando na brincadeira sem perder o ritmo.
Seu pequeno. Kawakaze deu um tapa leve na nuca de Jinji, fingindo repreendê-lo. Ai, Jinji choramingou dramaticamente, mas imediatamente se apoiou totalmente nas costas de Shiromaru, com uma expressão de puro contentamento. Preguiçoso como sempre. Você nem quer dar alguns passos, disse Kawakaze com um sorriso desamparado. O trio, acompanhado por Shiromaru, continuou seu caminho em direção à Academia Ninja. Quando chegaram à entrada da academia, foram recebidos pela visão de uma multidão agitada e pelos sons animados de conversas e risos. Parece que há ainda mais pessoas este ano, observou Kakashi, notando o aumento em comparação aos anos anteriores, sem falar na época em que ele se matriculou. É natural, disse Kawakaze casualmente. Sem guerras, a população continua crescendo. Talvez até tenhamos que começar a limitar os nascimentos um dia. Kakashi levantou uma sobrancelha, sem saber se deveria levar a observação de Kawakaze a sério, mas o outro homem não pareceu se importar se estava sendo compreendido. Konoha ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de enfrentar qualquer tipo de crise populacional. O que você quer dizer com restringir nascimentos? Essa pergunta imediatamente chamou a atenção de Jinji. Significa uma criança por família com multa por mais, explicou Kawakaze sucintamente. Ele decidiu não entrar em detalhes sobre medidas mais severas, achando que poderiam ser demais para Jinji compreender. Uma beleza, hein? Jinji refletiu. Tudo bem. Nossa família é rica. Kakashi e eu podemos ter quantos filhos quisermos no futuro. Seu comentário mimado atraiu um olhar de cumplicidade de Kakashi que conteve o riso. Ele já podia ver problemas se formando. Você está louco para levar uma surra? Perguntou Kawakaze com um tom de voz ameaçador e brincalhão, enquanto pegava Jinji no colo como se fosse um gatinho e o colocava nas costas de Shiromaru. Não estou com coceira. Pai, eu estava errado. Jinji gritou, cobrindo o bumbum às pressas. Eu não vou ter filhos. Isso também não vai acontecer. Como vou ter netos se você não tem? Kawakaze se preparava para continuar sua palestra quando uma voz feminina gentil o interrompeu. Tia Pakura, me ajude. Jinji gritou, abandonando completamente seu orgulho para pedir ajuda. Pakura, divertida, cobriu a boca enquanto ria. A tia não pode te salvar. Por que não pergunta para Satsuki? Naquele momento, Satsuki espiou por trás de Orochimaru. Sua voz suave e doce cortou a tensão. Tio Kawakaze, pode por favor soltar Jinji? Kawakaze imediatamente amoleceu. Claro que posso. Ele jogou Jinji para o lado sem cerimônia, estendendo a mão para abraçar Satsuki. Minha filha. Mas Orochimaru interveio rapidamente pegando Satsuki antes que Kawakaze pudesse alcançá-la. Mestiço, murmurou Kawakaze, recolhendo a mão com um beicinho exagerado. Revirou os olhos e desistiu, decidindo que aquela filha simplória, em particular, não tinha mais salvação. Momentos depois, 3 figuras vestidas de verde, um adulto e 2 crianças, se aproximaram. Liderando o grupo estava Might Dui, acompanhado de seus filhos, Gai e Kai. Estão todos aqui, comentou Dui. Kakashi, Jinji e Satsuki. Bom dia, Dui cumprimentou Kawakaze enquanto os adultos trocavam gentilezas, deixando as 5 crianças se misturarem. Depois de algum tempo, outro rosto familiar chegou. Fugaku Uchiha conduziu um jovem até o grupo. Senhor Kawakaze, Fugaku cumprimentou com um aceno respeitoso. Quem é? Perguntou Kawakaze, notando o rosto desconhecido do garoto. Ele não se lembrava de Fugaku ter um filho daquela idade, principalmente porque Fugaku ainda nem era casado. Esta criança é um prodígio, um gênio único em um século, mesmo entre os Uchiha, disse Fugaku com orgulho, despenteando os cabelos do garoto. Seus pais faleceram cedo, e eu estava livre hoje, então o trouxe para se matricular. Era óbvio para qualquer um que Fugaku estava imensamente satisfeito com o garoto, sua satisfação evidente em seu sorriso radiante. Capítulo 368. Quão talentoso ele é! As pupilas estreitas de Orochimaru fixaram-se no jovem garoto, e sua expressão revelou uma grande curiosidade à menção de talentoso. Não assuste o garoto. Qual o nome dele? Kawakaze notou o garoto se encolhendo ainda mais atrás de Fugaku, visivelmente incomodado sob o olhar penetrante de Orochimaru. Decidindo intervir, Kawakaze deliberadamente redirecionou a atenção de Orochimaru. Você não percebe o quão assustadora você parece? Você acha mesmo que todo mundo te admira tanto quanto sua filha? Contendo uma risada irônica, Kawakaze se viu igualmente intrigada. Fugaku, normalmente tão sereno e impassível, exibia um sorriso largo e incomum. Tal expressão só podia significar que aquele garoto era realmente excepcional. Revisando rapidamente sua lista mental de figuras notáveis, Kawakaze sentiu-se confiante em sua dedução. Naquela idade e época, a única pessoa que Fugaku chamaria orgulhosamente de gênio era. O nome dele é Shizui Ushira. Ele despertou os olhos este ano, disse Fugaku com um tom quase indiferente. No entanto, a leve curva ascendente de seus lábios traía seu orgulho. Ele despertou os olhos aos 5 anos de idade? Orochimaru e Dui ecoaram, espantados. Apesar de todos os dons naturais do clã Uchiha, despertar o Sharingan estava longe de ser algo comum. Alguns Uchiha viveram a vida inteira sem jamais alcançá-lo. Despertá-lo em uma idade tão jovem era algo quase inédito. Não é exagero chamar alguém de gênio se ele desperta os olhos aos 5 anos de idade, pensou Kawakaze. Essa revelação não surpreendeu muito, pois correspondia perfeitamente às expectativas dela. Afinal, Shizui, o mestre da técnica de cintilação corporal, era uma lenda, quase deificada pelos fãs de Naruto. Era natural que ele tivesse um talento tão incomparável. Prazer em conhecê-los, meus senhores. Com um empurrãozinho sutil de Fugaku, Shizui deu um passo à frente para cumprimentar Kawakaze e os outros. Apesar da pouca idade, ele foi perspicaz o suficiente para reconhecer que se tratava de pessoas influentes. Você é muito gentil.
Jinji, vem apresentar nosso novo amigo a todos, disse Kawakaze, tomando a iniciativa. Foi um movimento calculado, um passo em direção ao desenvolvimento do potencial do garoto. Mesmo que Shizui nunca tivesse despertado o Manjeki Sharingan, sua proficiência na técnica de cintilação corporal e no Genjutsu por si só já o elevaria ao nível de Kage. Ok, pai. Com um ar elegante, Jinji deu um passo à frente e estendeu a mão para Shizui. Meu nome é Jinji Ataki. Vamos ser amigos. Shizui olhou para Fugaku, buscando aprovação silenciosa. Vá em frente. Fugaku sorriu e deu-lhe um leve empurrão, encorajando. Tornar-se amigo de Jinji e dos outros seria inestimável para Shizui. Além das vantagens práticas, Shizui, como órfão, precisava profundamente de companhia. Olá, meu nome é Shizui Uchiha. Por favor, cuide de mim. Shizui se apresentou com um sorriso tímido, mas educado. Não seja tão formal. Venha comigo. Jinji, sempre despreocupado, agarrou Shizui e o puxou em direção aos outros. Não demorou muito para que as 6 crianças se reunissem e conversassem animadamente. Isso é preparação para a sucessão? Comentou Orochimaru, seus instintos aguçados captando o que os outros poderiam ignorar. Nem mesmo Kawakaze havia considerado esse ângulo ainda. Fugaku, no entanto, ignorou o comentário com um sorriso. Ainda é cedo para falar sobre isso. Vamos ver o que o futuro reserva. Na verdade, esse pensamento já lhe passará pela cabeça. Fugaku não nutria nenhum desejo de se apegar à posição de chefe do clã para sempre. Achava a perspectiva de uma vida assim tediosa. O que ele realmente queria era se casar com Mikoto, constituir família e desfrutar de um futuro tranquilo. O clã Uchiha já havia recuperado sua antiga glória sob sua liderança. Acho que o garoto é muito bom, refletiu Kawakaze após alguma reflexão. Aos seus olhos, Shizui parecia um candidato promissor para a futura liderança. Comparado ao de Itachi, o temperamento de Shizui parecia mais adequado para o papel de chefe do clã. Então, no futuro, espero que Lord Kawakaze possa cuidar dele, disse Fugaku, desviando a conversa do assunto. Por enquanto, as discussões sobre o futuro eram insignificantes. Shizui tinha apenas 5 anos e o caminho à frente era incerto. Ninguém conseguia prever como as coisas se desenrolariam. Isso não é bom. Você está me pedindo para mexer os pauzinhos abertamente? Brincou Kawakaze, e sua observação áspera provocou uma onda de risadas no grupo. Quem não sabe que você, Lord Kawakaze, é famoso por sua beleza? Provocou Orochimaru, com seu sorriso malicioso acrescentando um toque de seu característico humor travesso. Ah, eu não mereço tal elogio, respondeu Kawakaze em um tom exageradamente humilde, arrancando ainda mais risadas dos outros. Certo, é hora de entrar. Não se atrase, disse Pakura, olhando para a academia, onde outros já haviam entrado. Ela não era de ficar do lado de fora desnecessariamente. Vamos, Kawakaze concordou com a cabeça. Enquanto caminhavam em direção à academia, os adultos trocaram breves cumprimentos com as crianças. Antes de chegarem aos portões, uma voz chamou atrás deles. Espere por mim, espere por mim. Eles se viraram e viram uma figura alta, de cabelos brancos e rebeldes, carregando uma menor nos ombros, correndo em sua direção. Era ninguém menos que Jiraiya e seu filho, Jinji Satsuki. Assim que chegaram, Naruto apertou a mão de Jiraiya rapidamente antes de sair correndo para se juntar aos amigos. As crianças já conheciam o vínculo entre seus pais. Achei que você também não viria hoje, disse Kawakaze, dando um tapinha no ombro de Jiraiya. A carga de trabalho exigente de Jiraiya frequentemente o mantinha afastado. Com você comandando a divisão de inteligência, você a transformou em uma força imparável, acrescentou Kawakaze. Ela fez muito por Konoha. Em um dia como esse, eu tinha que estar aqui, respondeu Jiraiya, seu jeito despreocupado de sempre substituído pelo ar firme de um pai confiável. Vamos entrar. Quando isso acabar, devemos nos reunir, sugeriu Kawakaze. Faz muito tempo que não nos encontramos direito, concordou Jiraiya. Por minha conta, disse Kawakaze com um aceno, finalizando o plano. Embora todos vivessem na mesma vila, suas responsabilidades frequentemente os mantinham separados. Agora pilares de Konoha, os dias despreocupados de sua juventude pareciam uma lembrança distante. Não me importo que outra pessoa compre, disse Dui com um toque de rebeldia. Como Jnin e líder de equipe, ele tinha uma agenda relativamente flexível. Não me importo que outra pessoa pague, disse Dui com um toque de desafio. Como Jnin e líder de equipe, sua agenda flexível lhe permitia aproveitar momentos como aquele. Depois disso, preciso passar no laboratório, comentou Orochimaru após um momento de reflexão. Seus últimos experimentos estavam quase concluídos e não exigiam sua supervisão constante. Tudo bem se você não quiser participar. Deixe o Pakura levar a Satsuki, disse Kawakaze, suas intenções tão transparentes que parecia que até Tsunade podia ouvi-las do escritório do Hokage. O sogro poderia desistir, mas a nora deveria ficar. Como Orochimaru acabou com uma filha tão mansa continua sendo um mistério. Nos seus sonhos, Orochimaru zombou, recusando-se a aceitar a sugestão de Kawakaze. Sem problemas. Vou pedir para o Mikoto vir mais tarde, Fugaku interrompeu, concordando sem hesitar e claramente planejando levar sua noiva junto. Se tiver álcool envolvido, eu apareço, seja convidado ou não, disse Jiraiya com um sorriso. Ele planejava passar o dia com o filho, mas a ideia de colocar o papo em dia com todo mundo era tentadora demais. Certo, vamos nos registrar, disse Kawakaze, assumindo o comando enquanto o grupo se dirigia ao cartório. A papelada foi processada com rapidez e eficiência. Daquele dia em diante, as crianças se tornaram oficialmente estudantes da Academia Ninja. Como uma cerimônia de abertura estava marcada para depois do registro, o grupo decidiu esperar no escritório de Kawakaze. Com espaço limitado, as crianças ficaram para trás enquanto os adultos seguiram na frente. Capítulo 369.
Não acredito. A academia está melhorando, mesmo sob sua liderança. O tom de Orochimaru carregava a ríspida característica de sempre. Seu hábito de trocar farpas com Kawakaze era bem conhecido. No entanto, por trás das provocações, Orochimaru entendia perfeitamente que a academia não teria atingido seu nível atual de excelência sem a influência de Kawakaze. Há muitas coisas em que você não acreditaria. Kawakaze recostou-se na cadeira tomando seu chá casualmente, completamente imperturbável pelo golpe de Orochimaru. Você tem razão. Os alunos que acabaram de entrar na divisão de inteligência são excepcionais, acrescentou Jiraiya, quebrando a tensão com um elogio sincero. Os formandos das turmas avançadas se adaptaram rapidamente às missões do mundo real, poupando a Jiraiya tempo e esforço consideráveis no treinamento. Para ele foi um alívio bem-vindo. Claro, porque trabalhei duro para que isso acontecesse, respondeu Kawakaze com evidente satisfação. Ele via a academia como o equivalente de Konoha à prestigiosa Academia Militar de Wampu, não poupando esforços para recrutar professores e recursos de primeira linha para garantir seu sucesso. Ver para crer, disse Orochimaru com o ceticismo ressurgindo. Você tem algum aluno promissor na sua turma de medicina? Os alunos designados para o treinamento médico de Orochimaru frequentemente ficavam aquém de suas elevadas expectativas. Apesar da seleção criteriosa, encontrar ninjas médicos excepcionais continuava sendo um desafio. Para ele, a divisão médica ainda tinha um longo caminho a percorrer para se equiparar aos outros programas da academia. Se são promissores ou não, você não saberia, já que nunca verifica por si mesmo. Você já se deu ao trabalho de dar uma palestra? As palavras de Kawakaze atingiram um ponto sensível. Orochimaru era habilidoso em fazer exigências, mas frequentemente evitava envolvimento direto, alegando desculpas como estar preso no laboratório ou lidar com assuntos pessoais. Ainda assim, ele não hesitava em criticar os padrões da academia, apesar de raramente se envolver com seu desenvolvimento. Você está me culpando? O tom de Orochimaru vacilou um pouco. Estou muito ocupado, ok? Mesmo assim, ele não podia ignorar que Tsunade, de alguma forma, conseguiu arranjar tempo para dar um sermão. Suas desculpas estavam começando a parecer frágeis, até para ele mesmo. Se não você, quem será? Você é o chefe do departamento médico. Esses alunos serão seus futuros subordinados. Se você não se importa com o treinamento deles, quem se importará? A resposta de Kawakaze foi ríspida e implacável. Ao ver a resistência de Orochimaru vacilar, ele se levantou abruptamente, como se estivesse pronto para arrastá-lo para uma sala de aula ali mesmo. Tá bom, eu vou lá em algum momento, admitiu Orochimaru, com a cabeça latejando por causa da discussão incessante. Para ele era apenas um sermão, porque Kawakaze não conseguia lidar com isso sozinho. É mais ou menos isso. Pelo menos não perdi meu fôlego. Kawakaze sorriu satisfeito, enquanto se recostava na cadeira. A turma avançada foi um sucesso retumbante, acrescentou Fugaku, entrando na conversa. Vários dos alunos que ingressaram no nosso departamento já são capazes de lidar com responsabilidades significativas. Seus elogios destacaram a força do programa. Você ouviu, este é o resultado. A classe médica está com uma falta enorme de pessoal, continuou Kawakaze suavemente e sem hesitar. Com a sua riqueza de conhecimento médico, é um desperdício não ensinar. Tendo acabado de encurralar Orochimaru, Kawakaze imediatamente passou a bajular. Seu comportamento oportunista era quase insuportável. Cala a boca, seu. Ouvir você me dá dor de cabeça. Orochimaru encarou sua paciência se esgotando. Você já disse tudo o que valia a pena dizer. Mal-humorado como sempre, brincou Kawakaze, apontando para Orochimaru com desgosto fingido antes de se virar para Pakura com um sorriso alegre. Pakura, você não está entediado em casa ultimamente? Por que não arruma um emprego? A pergunta pegou Pakura de surpresa. Ela já estava acostumada com sua vida tranquila de dona de casa e não considerava retornar à sua antiga vida de ninja. O que? Depois de me explorar, agora você está tentando dar em cima da minha esposa? Interrompeu Orochimaru antes que Pakura pudesse responder, com um tom cheio de suspeita. Seus olhos penetrantes se estreitaram, claramente desconfiando das intenções de Kawakaze. Não distorça minhas palavras. Kawakaze retrucou imediatamente. Só acho que as habilidades do Pakura são desperdiçadas em casa. Por que não se juntar à classe de combate como sensei? Assim como minha cunhada, vir aqui de vez em quando para dar algumas dicas à geração mais jovem seria ótimo. Era evidente que Kawakaze estava profundamente empenhado em desenvolver a classe avançada, recrutando até mesmo instrutores qualificados onde quer que pudesse encontrá-los. Só isso. O olhar cético de Orochimaru permaneceu fixo em Kawakaze, seus instintos protetores à flor da pele. Ele não gostava da ideia de Pakura ser arrastado para algo estressante. É isso. O que mais você achou? Respondeu Kawakaze, tocando o nariz com um toque de exasperação. Eu não tomo a decisão. Ela decide por si mesma, disse Orochimaru com um suspiro, finalmente relaxando um pouco. Ele sabia, no fundo, que Pakura não tinha interesse em retornar à ativa, e se Kawakaze estivesse tentando pressioná-la, Orochimaru não teria tolerado. Será que eu realmente sou adequada para algo assim? Perguntou Pakura, hesitante, enquanto seus pensamentos se voltavam para a ideia de ensinar jovens ninjas como Satsuki e Jinji. A possibilidade a intrigava. O que há de inapropriado nisso? Você é a esposa do chefe do corpo médico, uma verdadeira senhora-chefe, disse Kawakaze confiantemente, percebendo suas dúvidas. Ele entendia que a hesitação dela vinha do seu passado. Seria uma honra para eles receberem a sua orientação, disse Jiraiya com sinceridade. Embora nunca tivesse enfrentado Pakura em combate, ele respeitava plenamente a força dela como ex-Kazekage interina. Isso mesmo. Meus 2 filhos contarão com você no futuro, acrescentou Dui com um sorriso confiante.
Ele tinha certeza de que assim que seus filhos vestissem a armadura certa, encontrariam seu lugar na classe avançada. Embora o talento natural do filho mais novo não fosse excepcional, sua determinação inabalável rivalizava até mesmo com a de Gai. Muito bem, eu prometo, disse Pakura calorosamente, incapaz de recusar um pedido tão sincero. Só não se esqueça de pagar um bom salário a ela, interrompeu Orochimaru, lançando um olhar malicioso para Kawakaze. Não se preocupe, você receberá a sua parte, respondeu Kawakaze sem hesitar. Com a Academia Ninja prosperando financeiramente, a remuneração era a menor de suas preocupações. Os 5 continuaram conversando por horas, alternando facilmente entre brincadeiras leves e assuntos profissionais. Quando o processo de inscrição foi concluído, uma batida forte na porta os interrompeu. Toque, toque, toque. Entre disse Kawakaze sentando-se ereto e limpando a garganta, que estava áspera devido à longa discussão. A porta se abriu, revelando Eionoda, que hesitou brevemente antes de entrar. Em uma sala repleta de figuras tão proeminentes, poucos ousariam interromper. Lord Kawakaze, a cerimônia de abertura está prestes a começar. Você deveria ir logo, disse Ei educadamente. Obrigado pelo seu trabalho duro hoje, respondeu Kawakaze com um aceno respeitoso. Chego aí em 1 minuto. Ei sorriu para o grupo, curvou-se levemente e saiu da sala. Vá lá, você devia assistir à cerimônia, disse Kawakaze enquanto se levantava e ajeitava a roupa. Passando os dedos pelos cabelos, ele se preocupava com a aparência, sem se preocupar em esconder a vaidade. Parece bom, você ainda se limpa bem, comentou Jiraiya, sorrindo enquanto saía primeiro. Ele tinha que admitir, o carisma de Kawakaze era inegável. Não era de se espantar que Tsunade tivesse se apaixonado por ele uma vez, ela claramente não fizera uma má escolha. Na sua idade, você ainda se acha bonito? Zombou Orochimaru, sua expressão mal disfarçando seu desgosto. Pegando a mão de Pakura, os dois saíram juntos. Orochimaru não pôde deixar de pensar. Kawakaze está na casa dos 30. Por que ele ainda é tão vaidoso? Estou feliz. O que você tem a ver com isso? Kawakaze retrucou, visivelmente entretido com a provocação de Orochimaru. Então, virando-se para Dui, acrescentou. Certo, Dui? Certo. Eu também estou indo, interrompeu Dui casualmente, já saindo com passos rápidos. Capítulo 370. O maior playground da Academia Ninja já estava lotado de crianças. Sob a orientação do sensei, elas se organizaram em formações quadradas e organizadas. Os pais estavam do lado de fora da barreira, observando atentamente. Entre eles estavam Orochimaru e outros, misturando-se à multidão, parecendo quaisquer outros pais. Na vanguarda das formações quadradas havia uma plataforma elevada onde os líderes escolares, liderados por Kawakaze, estavam sentados. Assim que todos se acomodaram, Eionoda levantou-se de seu assento e foi até a frente do palco. Olá a todos, sou Eionoda, vice-diretor da Academia Ninja de Konoha. Sua voz poderosa ressoou pelo pátio, marcando o início oficial da cerimônia de abertura. Hoje, em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa academia, continuou ele. Gostaria também de agradecer a todos os pais por comparecerem e testemunharem este momento importante. Eionoda falou eloquentemente por mais de 10 minutos, com entusiasmo evidente em cada palavra. Ele parecia quase relutante em parar. Se o roteiro fosse mais longo, ele poderia ter continuado. A seguir, gostaria de convidar o representante estudantil a dizer algumas palavras, anunciou ele com a voz cheia de energia. Todos, por favor, aplaudam. Dando o exemplo, Eionoda bateu palmas entusiasticamente antes de retornar lentamente ao seu assento. Não muito longe do palco, Kakashi e Kurenai estavam juntos. Kurenai se juntou a Kakashi e aos outros enquanto os adultos conversavam. Faça o seu melhor, ela sussurrou em tom de incentivo, mas a resposta veio em uma voz nitidamente masculina. Eu também estou impressionado, disse. Kakashi lançou um olhar de soslaio para Kurenai antes de avançar em direção ao palco em meio aos aplausos. Seu passo, no entanto, chamou a atenção de Kawakaze. Algo na postura de Kakashi parecia diferente, incomum. Kawakaze franziu a testa, mas antes que pudesse analisar mais profundamente, Kakashi já havia chegado ao palco. Ai! Kakashi pigarreou 2 vezes, e os aplausos cessaram imediatamente. Hoje tenho a honra de poder falar com vocês, meus colegas mais jovens, como representante estudantil, começou ele, confiante. Sou Kakashi Ataki, da classe de comando. Após sua breve introdução, Kakashi tornou-se mais fluente, suas palavras ganhando força à medida que falava. Do palco, ele exalava uma aura calma e segura que chamava a atenção. Perto dali na plateia, Jinji virou-se para a garota à sua esquerda, com a voz cheia de orgulho. Este é meu irmão. Os olhos da garota brilharam ao olhar para Kakashi. Sério? Isso é incrível, disse ela com admiração evidente. Ela era, sem dúvida, uma jovem com uma paixão em desenvolvimento. Antes que Jinji pudesse aproveitar o momento ainda mais, o garoto à sua direita falou, você é Jinji Ataki, certo? Eu te conheço. A pele pálida do garoto, as olheiras e a tosse leve ao terminar de falar lhe davam uma aparência doentia. Jinji se virou para ele com a confusão estampada no rosto. E você é? Perguntou Jinji, com um tom cauteloso. Ele não pôde deixar de sentir que a familiaridade repentina do garoto era um pouco ousada demais. Sua irritação era clara. Ele não tinha vergonha de manter um padrão duplo quando se tratava de pessoas que se aproximavam dele. Meu nome é Ayate Jack e admiro a habilidade do seu pai com a espada, disse o garoto, com os olhos brilhando de entusiasmo. Meu pai disse que o Lord Kawakaze é o melhor espadachim de toda Konoha. O amor de Ayate pelo Kenjutsu era evidente em sua expressão.
Prazer em conhecê-lo. Jinji não conseguiu evitar sorrir ao ouvir os elogios ao pai. Espero ter a oportunidade de treinar com você no futuro, acrescentou Ayate em tom sincero. Ele não estava tentando desafiar Jinji, mas sua curiosidade sobre a habilidade de Kinjutsu de Jinji era genuína. Sem problemas, vamos todos melhorar juntos, respondeu Jinji com um comportamento tranquilo, provando ser acessível. E eu também. Uma voz surgiu atrás de Ayate. Uma garota de cabelos roxos se inclinou para frente, interessada. Ela é Igao Uzuki. Crescemos juntos, explicou Ayate, tomando a iniciativa ao perceber que Jinji parecia um pouco perdido. Ah, olá. Jinji lançou um olhar rápido para Igao, notando que ela era bem bonita, embora em sua mente não tão bonita quanto Satsuki. Olá, eu sou a Satsuki, interrompeu uma voz. Satsuki se recostou levemente em Jinji, como se estivesse reivindicando seu direito. Crescemos juntas. Como esperado, pensou Jinji, as garotas são ciumentas. Olá, meu nome é Mighty Kai, e este é Shizui Uchiha, outro garoto se apresentou energicamente. E eu sou Naruto, acrescentou outra voz. As apresentações aconteceram uma após a outra, tão rapidamente que Ayate e Igao pareceram um pouco confusos. Mesmo assim, eles decoraram cuidadosamente os nomes de todos. Olá, e obrigada pela atenção, disse Jinji depois que a onda de apresentações diminuiu. No palco, o discurso de Kakashi chegou ao fim. Finalmente espero que todos possam se divertir na academia. Estarei esperando por vocês na classe avançada, concluiu ele com uma reverência. A plateia respondeu com aplausos entusiasmados. Incrível, disse Kurenai, dando um sinal de positivo para Kakashi enquanto descia do palco. Droga, se apresse e troque de roupa, é tão desconfortável, Kakashi murmurou para ela enquanto os dois corriam juntos. A cerimônia de entrada, no entanto, ainda estava em andamento. O que seu veterano, Kakashi, disse antes foi excelente, disse Eionoda, retomando seu papel, espero que todos vocês conquistem grandes feitos na academia. Agora, o diretor Ataki fará o discurso de encerramento. Desta vez, Eionoda foi breve, proferindo apenas algumas palavras antes de retornar ao seu lugar. Kawakaze então se levantou, ajeitou suas roupas e caminhou confiantemente até a frente do palco. Olá a todos, sou o diretor, Kawakaze Ataki, começou ele com a voz firme e acolhedora. Estou muito feliz em recebê-los em nossa escola hoje. Eram todas palavras de encorajamento, e Kawakaze não disse nada particularmente especial. Papai está falando muito hoje. Pela primeira vez, Jinji sentiu que Kawakaze estava falando demais. No passado, era Jinji quem sempre importunava Kawakaze para que falasse. Haha, se você continuar falando assim, o tio Kawakaze vai te bater. Satsuki não conseguiu conter o riso. Jinji era do tipo que nunca sabia a hora de parar e nunca aprendeu a ter cuidado com as palavras. Está tudo bem, ele não pode me ouvir daqui, respondeu Jinji confiantemente, olhando para Kawakaze, que ainda falava sem parar no palco. E se eu for te dedurar? Satsuki deu um sorriso travesso, tentando assustar Jinji. Vá em frente, eu te desafio, Jinji respondeu, de repente estendendo a mão para fazer cócegas em sua barriga. Hahaha, pare, haha. Satsuki se contorceu, rindo incontrolavelmente. Não vou contar, não vou contar. Ela gritou enquanto se contorcia na tentativa de escapar, interrompendo a formação no processo. O tio Kawakaze está olhando para você, ela murmurou, com os olhos fixos à frente, mal se movendo enquanto sussurrava entre os dentes cerrados. Isso é ruim. Não tem como eu escapar dessa surra, Jinji gemeu, endireitando-se como se toda a vida tivesse sido drenada dele. Eu te disse para não me fazer cócegas. Você merece, provocou Satsuki, mostrando a língua. Mas então, pelo canto do olho, ela captou o olhar faminto e predatório de Orochimaru. Seu comportamento brincalhão desapareceu em um instante quando ela se pôs em posição de sentido. Bem feito para você, acrescentou Naruto, aproveitando o momento enquanto revirava os olhos dramaticamente. Para concluir, desejo-lhe tudo de bom nos estudos, disse Kawakaze, concluindo seu discurso. Seu olhar se voltou brevemente para Jinji, já planejando como discipliná-lo mais tarde. Esta seria a oportunidade perfeita para aumentar a punição que ele ainda devia receber daquela manhã. Acabou. Satsuki, você tem que implorar por mim, Jinji sussurrou com urgência, sentindo o peso da desgraça iminente. Eu não consigo nem me salvar, respondeu Satsuki com um sorriso irônico, lançando-lhe um olhar de soslaio. Jinji rapidamente desviou o olhar, sua expressão se contraindo ao ver o olhar ameaçador de Orochimaru. Vamos nos virar sozinhos, suspirou Jinji, resignado ao seu destino. Só lhe restava rezar para que a mãe não aparecesse ao meio-dia, uma surra dupla era mais do que ele conseguiria suportar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.